Então, falarei destes produtos aqui, que têm uma ligação íntima com o que eu vou abordar hoje. Eu falarei do Guardian, do BioB Complex, dos Restaure e da BioQ10, que eu vejo uma aplicabilidade incrível para o que nós vamos entender aqui. E eu também falarei de um ômega 3 com uma proporção de EPA-DHA que tem total sentido para depressão. Mas, depois de ter falado dos conflitos de interesse, os produtos que eu vou falar a aula como eu preparei da melhor forma possível para vocês. E eu falei que esse tema, a conexão intestino-cérebro, mudou a minha vida, porque foi essa palestra que eu assisti em 2016 que fez com que eu pedisse demissão da minha carreira profissional, que era coordenador de curso. Então, eu coordenei curso de nutrição durante 11 anos. Eu achava que eu já estava no ápice da carreira, porque eu tinha sido homenageado como paraninfo ou como patrono de todas as turmas que eu tinha formado até então. E eu fui para esse simpósio em Harvard em 2016, e no segundo dia de congresso, foi no dia 16, se eu não me engano, foi 16 de setembro de 2016. O coordenador desse segundo dia de evento era este cara aqui, ó, Dr. Emerald Meyer. E neste ano, ele estava publicando este livro, cujo título é Conexão Mente-Intestino. E quando eu ganhei o livro dele autografado, eu comecei a ficar numa compulsão de ter que ler aquilo tudo o mais rápido possível. E quando eu cheguei no Brasil, eu tentava ler esse livro de todas as formas e eu estava montando o projeto pedagógico do próximo semestre do curso de nutrição. E o curso de nutrição, em 2017, teria a disciplina de farmacologia aplicada à nutrição. E esse cara, no livro, ele escreve sobre metabolismo do triptofano. E para que as pessoas tratem depressão, durante pelo menos 30 anos de ciência médica, a monoterapia com medicação chamada de inibidor da recaptação da serotonina era a terapia para depressão. Durante uns 30 anos foi isso. A solução só mudava de fluoxetina para paroxetina, sertralina, e tudo é o mesmo mecanismo de ação. Inibir recaptação de serotonina. E tinha a disciplina no curso chamada de farmacologia aplicada à nutrição. E eu disse, eu vou assumir essa disciplina. Eu vou assumir essa disciplina porque eu preciso que os alunos de nutrição entendam que o triptofano precisa seguir a via de síntese fisiológica da serotonina, porque não adianta impedir a recaptação se nós não tivermos um triptofano que segue a via fisiológica para a síntese de serotonina e, portanto, melatonina e ter um sono de qualidade. E eu aprendi com Emerald Meyer que o triptofano oral, ele pode ir para a via da quinurenina, ele pode ir para a via da indol, através de uma expressão enzimática, eu posso ir para a via do indol, ou o triptofano pode ir para a via da serotonina. Então, tu tem 3 vias distintas para que esse triptofano possa seguir. Uma via da quinurenina, uma via do indol e a via da serotonina. Tanto a via do indol quanto a via da quinurenina são vias de caminhos microbianos. E existe uma enzima chamada indoleamina 2,3-deoxigenase. E a indoleamina 2,3-deoxigenase, quando degrada o triptofano, ele vira intermediários da quinurenina. Isso gera excitação neural. E aí eu estudei pelo menos 3 meses consecutivos para dar essa aula sobre isso que eu estou explicando para vocês, para os alunos de graduação. E quando eu cheguei para dar aula para os alunos de graduação, de 36 alunos matriculados, tinham 14 em sala de aula. E dos 14 que estavam em sala de aula, como eu tinha estudado tanto para explicar isso para eles, eu falei, tira um papel, escreve qualquer coisa. O que tu escrever no papel, tu tá aprovado na minha disciplina. Em respeito por eu estar estudando 3 meses para te dar essa aula, e hoje vocês vão aproveitar isso e vão melhorar a vida dos pacientes de vocês quando vocês estiverem formados e eles estiverem com depressão usando inibidor da recaptação de serotonina.
E eles começaram a escrever qualquer coisa no papel e entregar, mas com o advento da tecnologia, em 2017 já tinha mensagem, já tinha WhatsApp, já tinha tudo isso. E aí, às 20 horas, na hora do intervalo, os 36 alunos matriculados estavam em sala de aula, escrevendo qualquer coisa no papel, porque o professor tinha ficado louco e era só escrever que estaria aprovado na disciplina. E aí, eu era o coordenador do curso, eu olhei para eles e falei, a regra era só para os 14. E qualquer coisa, reclama na coordenação. Eu era o coordenador. E aí, eles fizeram reclamações formais na reitora. E a reitora me mandou uma mensagem. Murilo, isso aí estava no plano político-pedagógico do curso? Eu falei, não. E aí, ela falou, pois então, tu vai ter que rever essa tua conduta. E eu comecei a chorar de raiva compulsivamente em casa. E a minha esposa olhou para mim e falou, meu amor, será que não é tu que está no lugar errado? Tu está entregando conhecimento para quem quer diploma. E naquela semana, eu pedi demissão. E liguei pro Renildo e falei, cara, me ajuda. Eu quero montar um curso pro Brasil inteiro. Tu tem uma farmácia, monta uma turma minha aí. Tu é meu amigo. Ele falou, cara, eu não tenho como montar uma turma de modulação aqui em Ipatinga, cara. Mas eu apoio todas as turmas que tu abrir no Brasil. E aí eu, opa, vai dar bom isso? E aí comecei a criar o curso de modulação intestinal e em 2018 eu inaugurei o curso de modulação intestinal depois de ter pedido demissão. Então falar desse tema para mim, ele é muito, muito legal. E esse cara, eu consegui, com essa foto aqui, eu consegui trazê-lo ao Brasil. E por que eu tô falando com essa foto aqui? Porque eu tinha essa foto e quando ele me autografou o livro, cara, imagina, eu tô em Harvard, eu não falo inglês, e tu vê uma fila. Cara, uma fila em Harvard. Brasileiro, cara, se tu quiser encontrar um brasileiro, vai para uma fila. Porque brasileiro não sabe nem para onde vai a fila, mas ele se ele vê, eu preciso. E a hora que eu vi uma fila em Harvard, eu pensei, gente, uma fila em Harvard, sou eu. Disfarcei que eu tava no telefone, quando eu vi, tô na fila. Já tinha alguém atrás de mim também, eu já fui. A hora que chegou, que eu vi que ele tava autografando o livro, a hora que ele autografava o livro, eu pensava assim, meu Deus, quanto vai ser? Vou ficar sem comer agora o resto dos dias aqui em Boston, mas agora eu já tô na fila, como é que eu vou sair a vergonha? Eu vou pagar esta merda. E era de graça. Só que lá, ninguém pede pra tirar foto. Eles ganham o livro autografado e... Gente, como é que eu ganho um livro autografado em Harvard e não peço uma foto, cara? Como é que eu não registro isso? E aí eu olhava pra ele, como eu não falo inglês, eu falava assim, picture, picture, please. Picture, picture. E aí ele, só que ele não levantou da cadeira, cara. E aí eu dei a volta na cadeira e olha a felicidade que ele ficou. Tirar a foto comigo. E eu tinha essa foto. E eu queria trazer ele pro Brasil. E aí, isso já era 2020. 2019, eu queria trazê-lo ao Brasil. E 2020 veio, janeiro, tudo certo, fevereiro, o Emerald Mayer confirmado para vir ao Brasil, porque o Pedro Bastos me ajudou a escrever um e-mail em inglês. E eu falei, Pedro, por favor, no final do e-mail, tu coloca uma foto minha com ele. Para ele saber que eu já conheço ele, que ele é meu best friend. E aí o Pedro falou, claro, eu coloco, Murilo. E aí ele colocou essa foto no final e o Pedro falou assim, amigão, mas eu acho que isso é um pouco brega. Eu falei, Pedro, põe, porque é minha foto com ele. E aí, gente, veio a pandemia. No que veio a pandemia, o Pedro falou assim, amigão, vamos mandar um e-mail para ele para ver se ele vai vir ao Brasil mesmo. E aí eu falei, olha, não tem como. Daí a gente mandou o e-mail e ele respondeu, olha, o Brasil me parece um pouco perigoso neste momento. Porque imagina, com as notícias que tinha em 2020, me parece perigoso. E eu não queria mais pedir para o Pedro mandar os e-mails. E aí quando veio a onda que acalmou no final do ano, que parecia que vinha a cura da doença no final de 2020, eu comecei a copiar o e-mail que o Pedro mandou e eu mandava como se fosse spam para ele, para ver se ele respondia com a foto. E aí eu mandava com a foto e tal. Aí quando ele chegou no Brasil, em 2022, depois de toda a pandemia e tal, eu já tinha escrito um livro, tinha colocado no papel tudo que ele tinha publicado naquele livro em um capítulo do meu livro, e eu autografei para ele. E quando eu autografei o livro para ele, ele disse assim, como que eu ia negar esta viagem? Toda semana eu recebia um e-mail com a sua foto. E aí ele subiu no palco e falou assim, eu estive no Brasil há 32 anos
Há 32 anos eu estive no Brasil, ele falou. E aí, óbvio, né, que ele complementou. Eu estive aqui coletando fezes de indígenas para que eu pudesse comparar com as fezes de uma população de dieta de padrão lanchonete. E aí ele comparou essa microbiota original com a microbiota da população há 32 anos. Então a gente não está aqui brincando de ciência. Esse cara estuda isso há pelo menos 35 anos. Então, e ele, quando ele olhou o livro, ele falou assim: mas o que eu vim fazer aqui? Você já colocou tudo no papel e ainda fez uma imagem de todas as possibilidades de comunicação do cérebro com o intestino, que é essa imagem aqui. E aí ele disse, é claro que ele não leu em português o livro, mas ele olhou a imagem e tá fácil de entender porque as siglas são as mesmas. E aí quando ele olhou a imagem, ele falou assim: meu Deus, você resumiu um livro em uma figura, porque eu sou assim. Eu tenho dislexia, disgrafia, e eu memorizo as coisas através de imagens. Então eu poderia resumir a vocês dizendo que nós temos várias formas de se comunicar com o cérebro. E o intestino não é. O intestino não é o segundo cérebro por causa da fonte de produção de serotonina. Não é. O intestino não é o segundo cérebro. Gente, ela tomou um susto tão grande que eu até tô com vergonha. Vamos lá. O intestino não é o segundo cérebro porque ele é a maior fábrica de serotonina. O intestino é a maior fábrica de serotonina, mas esta não ultrapassa a barreira hematocefálica. Essa tem um papel intestinal. Ela tem um papel de promover motilidade intestinal. E essa também promove uma ativação que a gente chama de interocepção, que é uma informação que sai das nossas vísceras para o nosso cérebro. Porque nós temos paladar, olfato, tato, nós temos audição, visão, propriocepção e interocepção. Propriocepção é aquele sentido que eu consigo saber se eu estou em um único pé, mesmo sem sentir cheiro, sem ouvir, sem ter nenhum dos 5 ativados. Isso se chama propriocepção. E a interocepção é aquela mensagem que vai para o cérebro das nossas vísceras, que pode ser do diafragma. Se você rezar Ave Maria de forma recorrente, vai uma informação da movimentação diafragmática ao cérebro que gera calma. E aí, quando a gente tem esse carinho das tripas, nós temos através da serotonina, através do GABA, do ácido gama-aminobutírico, nós temos uma informação que tem um microbioma produzindo metabólitos no intestino que gera essa comunicação com o cérebro. E não é a serotonina. Pode ser vários outros fatores, como interleucina 10. Porque a interleucina 10 modula citocinas. Então nós temos uma conexão do intestino com o cérebro pelas citocinas. E nós temos comprovação científica que inibir TNF-alfa diminui depressão. E quando a gente modula as citocinas, a gente diminui a ativação do NF-κB e diminuindo a ativação do NF-κB, por sua vez, diminui a ativação de TNF-alfa. Então, se a gente modula o intestino e tem menor ativação do Toll-like receptor 4 pelo LPS, tem menor ativação de NF-κB. O fator nuclear de transcrição não estando ativado, não tem TNF-alfa. Com menos TNF-alfa, melhora depressão. Então, a gente pode melhorar pela via do triptofano, pela via do ácido graxo de cadeia curta, porque o ácido graxo de cadeia curta promove a interocepção quando ele se liga ao vago. E o vago é aquele feixe nervoso que leva a informação do intestino ao cérebro. E aí, gente, isso também pode ser influenciado por fatores que vão ativar BDNF, o fator neurotrófico, o fator neurogênico derivado do cérebro. E aí nós temos vários compostos que auxiliam aí. Um deles, B12, e a importância da gente ter o complexo B, principalmente agora, em que as pessoas não estão conseguindo comer por gastroparesia, pelo uso de análogos de GLP-1, e que isso vai fazer com que tenha uma menor produção de fator intrínseco, e com menos fator intrínseco, menos B12, com menos B12, menos ativação de BDNF. Então a gente tem que ter estratégia para recuperar isso e melhorar essa condição, porque o pós-bariátrico, que é um indivíduo com alteração metabólica induzida por uma mutilação gástrica, ele gera toda uma deficiência de B12. E a droga que imita a cirurgia também promoverá a queda da B12. Não há dúvida sobre isso. Por quê?
Porque ela gera uma gastroparesia e uma menor ingestão proteica. E uma menor ingestão proteica com um estômago que tem menos ácido, tem menos fator intrínseco. E com menos fator intrínseco, tem menos biodisponibilidade da B12. Como tem menos biodisponibilidade da B12, a longo prazo isso pode influenciar em perfil cognitivo. E é por isso que eu botei o complexo B ali. Porque não adianta dar só uma B, tu tem que dar o complexo. E aí quando a gente olha para tudo isso, começa a ficar mais fácil. E aí a gente tem que promover, e eu prometi para mim e para Deus, a minha esposa tem uma frase que eu amo, e eu amo ela, e ela diz assim, Muri, as palavras têm poder. E quando ela fala que as palavras têm poder, eu fiquei reconhecido no país pela palavra de uma coisa ruim, chamada disbiose. E ela disse, meu amor, toda vez que tu fala desbiose, parece que tu tá propaganda desbiose. E aí eu falei, não, então agora eu não vou usar mais esse termo, eu vou falar eubiose, que é a condição de equilíbrio. Então, quando a gente busca esse equilíbrio intestinal na condição de eubiose, nós vamos ter uma melhor sinalização com o cérebro, tanto pelo metabolismo em equilíbrio. Então, uma eubiose, gente, seria como se no intestino tivesse o Roberto Carlos. E aí ele tá lá assim, ó. Quando eu estou aqui, eu permito que o triptofano vire serotonina. Agora, se no intestino tiver uma desbiose, é como se tivesse um show do Calypso. E aí o triptofano vira quinureninas. Então, o que a gente tem que ter um equilíbrio deste microbioma, para que o triptofano siga uma via fisiológica e numa degradação para a via das quinureninas, que são excitatórias neural. E aí, então, essa condição de eubiose é o que a gente vai buscar aqui. E notem que nesse mesmo livro eu consegui resumir a condição de neuroinflamação oriunda da condição de desequilíbrio dessa microbiota ou disbiose devido a uma dieta equivocada que, por sua vez, aumenta a ativação de Toll-like receptor do tipo 4, gera uma condição de leak gut syndrome e que com isso gera uma endotoxemia que aumenta a resposta inflamatória e por sua vez neuroinflamação, ansiedade, depressão, estresse. Mas a base disso está na dieta de padrão equivocado. E quando a gente tem uma eubiose ou uma homeostase microbiana, devido a uma dieta equilibrada, nós temos uma adequada produção de neurotransmissores, uma adequada produção de ácido graxo de cadeia curta, por sua vez aumenta a expressão das tight junctions e com isso tem níveis de citocinas inflamatórias equilibrados e, portanto, tem uma melhora na função do sistema nervoso central. E aí, essa comunicação intestino-cérebro, ela é plausível. E aí eu preciso provar que o alimento ultraprocessado faz isso. Só que eu escrevi isso aqui, ó, em 2019. E esse artigo é do Jornal Britânico de Medicina de 2024. E no Jornal Britânico de Medicina em 2024, eles fazem uma meta-análise em guarda-chuva comprovando que, através de estudos epidemiológicos, o consumo de alimento ultraprocessado tem nível 1 para causar ansiedade e depressão como índice de potencial causa, já que estudos epidemiológicos não podem remeter nexo de causa, mas eles têm um índice de credibilidade através de métricas estatísticas que excluem fatores de confusão nos estudos epidemiológicos. Então estamos falando aqui de que sim, quem tem um consumo excessivo de Big Nagger do Bonegger aumenta a probabilidade de ansiedade, depressão, porque muda o ecossistema intestinal. E aí, o que as pessoas comem na monotonia alimentar? Porque foram abduzidas pela Xuxa. Os 40 mais aqui entenderão. 40 mais é uma categoria de beach tênis para chamar as pessoas de velha de forma educada. Então os 40 mais aqui entenderão, porque a gente acordava, e quando a gente acordava estava lá, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que é tão gostoso e saboroso, quero mais um, e aí vinha a praga e o dengue, para te saber que não era para comer tudo, mas a gente não prestava atenção na praga e no dengue, a gente só comia aquilo, o meu sonho era aquele café da manhã da Xuxa, pão. E aí olha para uma pessoa que tem monotonia alimentar e diz assim, eu preciso que tu fique 6 meses sem comer abobrinha.
Só? Eu já não como há 40 anos, tô tranquilo. Me dá uma mais difícil. Aí tu diz 6 dias sem comer pão. Só 6 dias. No terceiro dia já vem, ai, Nutri, tá tão monótono, não aguento mais omelete. Porque existe uma monotonia alimentar disso. E o que isso tem a ver com leaky gut? Compostos do trigo geram renovação de epitélio intestinal comprometida. Inibe o reparo epitelial intestinal. E eu nem estou falando do glúten. Estou falando de farinha de trigo. Eu estou falando de frutano. Frutano gera gases, um FODMAP. Murilo, o que é FODMAP? É isso mesmo, kit FODMAP todo. É aquilo que a gente mais come, cara. E aí, então, será que existe problema que gera leaky gut? Sim. O ultraprocessado tem polissorbato 80, um antifúngico que gera ruptura das tight junctions. Tem também azodicarbonamida, e olha que nome esdrúxulo, azodicarbonamida, um expansor de polímeros de carbono, azodicarbonamida é utilizado e tem potencial até mesmo xenoestrogênico. Ele é proibido na Austrália, proibido na União Europeia, e ele tem um potencial nexo de causa com câncer de mama estrógeno dependente, porque ele é um xenoestrogênico, e isso é um ultraprocessado, cara. Eu não estou dizendo que não tem que comer pão, estou dizendo que tem que ter mais parcimônia, que a gente tem que tê-lo como exceção e não como regra. Porque se um cachorro tem dermatite, a primeira coisa que tu pensa é trocar ração. Um adulto com dermatite, gel de corticoide. Se o cachorro caga mole, tu pensa, meu cunhado veio aqui. E tu já pensa no que ele comeu de errado. Um adulto cagando mole e Mosec. Que é para gerar logo a rolha e não caga mais. Mas nem pensa em mudar a dieta. Então entenda que talvez o problema esteja aqui na dieta. Até mesmo em alta taxa de desconjugação estrogênica, que é no estroboloma, que está tanto em voga hoje. E aí talvez será que tem que pensar sobre isso, Murilo? Será que os fogachos, esse pensamento, essa névoa mental da oscilação estrogênica na perimenopausa, será que pode ter relação com disbiose? Sim, com estroboloma, com retroativação estrogênica. E aí, Murilo, será que zeralenona, uma micotoxina, também pode gerar coisa estrogênica? Sim, isso não tem nada a ver com glúten, cara. Tem a ver com ultraprocessados, à base de farinha. E aí, quando a gente olha para isso, nós temos hiperestrogenismo em humanos causado por zeralenona, uma micotoxina. E nós temos uma outra chamada deoxinivalenol que gera ruptura de tight junction. Então, será que esses ultraprocessados consumidos de forma indiscriminada não são um dos potenciais causadores de depressão? Mas daí eu preciso conversar mais sobre isso. E eu quero dizer que não é só isso na depressão. Porque eu, durante 1 ano e meio, eu usei bupropiona. E fazem só 60 dias que eu estou livre dela. E que eu consegui estar livre dela. Isso eu quero dizer, então, que não é só parar de comer ultraprocessado. Quando tu tem nexo de causa na depressão, tu tem que medicar. Então, nós não estamos aqui dizendo que tratar depressão e ansiedade é só com modulação intestinal e com dieta. Porque quando eu tive uma ruptura do meu tendão, que eu fiquei 9 meses sem mexer minha mão, você só sabe que você passa desodorante no sovaco do lado direito com a mão esquerda quando tu não tem a mão esquerda. E quando tu tem que pedir para tua filha vir passar desodorante no teu sovaco. E para tua esposa raspar o teu cabelo. E abotoar a manga do lado esquerdo. É quando tu perde o movimento. E aí parecia que tudo na minha vida não voltaria ao normal porque a minha mão não mexia. E eu tentei usar ômega 3, tentei usar probiótico, tentei usar cúrcuma, eu tentei usar vitamina D e nada disso deu certo. Até que eu aceitasse a medicação. E aí, aliado a tudo isso, deu certo. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque um dia me perguntaram, Murilo, tu entendeu por que tu perdeu o movimento da mão? E eu posso dizer para vocês, eu entendi. É para que eu desse mais valor à família. Então, depressão não melhora enquanto você não tiver apoio da família. Depressão não é uma doença de uma pessoa, é uma doença de uma família. E enquanto a família não estiver envolvida na melhora, dificilmente a pessoa que está precisando de apoio vai melhorar.
E aí, gente, quando eu fui palestrar pela primeira vez com a mão paralisada, a Hélida me levou até o aeroporto. Mas ela sabia que eu não ia viajar. E eu entrei no banheiro porque eu não ia viajar. E quando eu vi, ela estacionou o carro dela, veio no saguão, e ela viu que eu não embarquei, e ela viu eu saindo do banheiro, e eu me assustei com ela, e ela disse assim, eu sabia que tu não ia embarcar. Vamos, eu vou contigo. E ela embarcou comigo. E eu disse, como é que tu vai? Ela disse, eu comprei a passagem agora. Eu vou contigo. E ela veio, colocou roupa em mim, colocou a gravata, raspou meu cabelo, porque eu tinha que palestrar no Arnold com uma órtese aqui, porque a mão não mexia. Só que naquele momento eu ainda não aceitava a medicação. E aí um médico, colega meu, falou assim, cara, deixa de ser cabeça dura. Aceita a medicação, tu vai melhorar. E aí eu aceitei a medicação e hoje, pô, tô super bem. Então o que eu quero dizer a vocês, depressão não é só suplemento. E depois de falar isso para vocês, eu vou falar, claro, das possibilidades de melhorar através de suplemento, mas não é só isso. Isso é um vento a favor. Para quem aceitou o apoio da família, para quem fez atividade física e para quem aceitou a medicação, se necessário. E aí podemos continuar. Esse é o artigo do Emerald Meyer, em que ele explica a neurobiologia da síndrome do intestino irritável. E aqui ele explica que quando nós temos um fator ambiental, esse espossoma, principalmente através de dieta, de antibióticos, nós temos uma alteração nessa conexão com o cérebro. E aí, mais do que isso, nesta publicação, o Emerald Meyer mostra que tem a via do triptofano e da síntese de serotonina, de ligação com o vago, até mesmo a mobilização induzida pelo reconhecimento do que está no lúmen pelas células dendríticas e TNF-alfa e L10. Salve essa informação. TNF-alfa e L10. E esse padrão de modulação das citocinas é o que é mais importante. E aí, gente, quando nós olhamos os suplementos que eu me propus a falar aqui, esses suplementos melhoram a condição de leaky gut. Eles têm vitamina D na composição. Eles têm beta-glucana de levedura na composição que treina, olha o que eu vou falar, treina a imunidade inata contra inflamação crônica. Vou repetir. Beta-glucana de levedura gera treinamento da imunidade contra a inflamação crônica. E eu provarei isso para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em melhorar essas citocinas, em melhorar esse indivíduo, nós temos que entender que nós temos também compulsão alimentar e ansiedade. E notem quem está aqui. Este cara é o diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Harvard. Esse cara é autor único desta publicação em 2025 no New England Journal of Medicine. Então nós estamos falando do maior fator de impacto em medicina do planeta e um único autor escrevendo a convite dos editores-chefe da revista de nutrição e medicina do New England. E Fasano, esse cara que eu posso chamar de amigo, porque é assim que eu o considero, brindamos inclusive com um chá de bosta, ele apresenta neste paper a fisiologia da fome. E olha o que ele apresenta aqui. Ele apresenta a fome, que é fisiológica e controlada pelo intestino, pelas incretinas. Ele apresenta a fome do Big Nagger, do Bonegger, de comer compulsivo. E eu não conheço ninguém que 6 horas da tarde, depois de muito estresse, tem vontade de comer brócolis. 6 horas da tarde, estressado, vai ter vontade de comer alface. Não. 6 horas da tarde tem vontade de comer Lindt. Revirar o olho. Ou um lona azul. Aquele podrão, aquele x-tudo. Só que o Fasano traz isso pra gente. E olha o que o Fasano traz agora. Que esse controle de saciedade pode ser induzido por equilíbrio desta condição chamada de ecossistema intestinal ou de microbioma, que tem um efeito dos metabólitos microbianos por estímulo das células enteroendócrinas e isso atua no núcleo arqueado promovendo saciedade. Então, gente, é claro que existe uma ligação íntima entre intestino, ansiedade, depressão. Pô, mas depressão, agora tem um outro artigo também de 2025, de um outro grande amigo, e esse eu chamo de amigo sim, porque ele se hospeda na minha casa e eu fico na casa dele, e é um cara que é um grande amigo. E que este ano já publicou mais de 10 papers em revistas de alto fator de impacto.
Ele é o primeiro autor, meu grande amigo Pedro Bastos. E aí, o título da publicação dele é Inflamação e Depressão. E aí ele coloca mais ali. Ele coloca qual o papel da atividade física e do exercício. E quando eu parei naquele slide, eu falei família, medicamento se necessário, eu falei atividade física também. Porque a atividade física produz exercinas. Porque não basta ter músculo. O músculo tem que estar em exercício. As miocinas podem silenciar processo inflamatório. E aí, o Pedro Bastos mandou o e-mail para mim e falou assim, e-mail não, WhatsApp, né? Ele mandou assim, ó, amigão, lhe envio o meu novo paper sobre exercício, inflamação e depressão. Aí, entre parênteses, com uma figurinha como você gosta, porque ele sabe que eu só leio o paper se tiver imagem. E essa é a figurinha. E aí ele falou, amigão, como está o Brasil? Eu falei, cara, uma bosta. Cara, a gente tá quebrado. E ele falou, como eu posso te ajudar? Eu falei, amigão, tu gravaria um vídeo comigo, uma aula sobre este paper, para que as pessoas me conheçam e saibam como é a aula da pós? Ele falou, amigão, eu gravo agora. E tá aberta lá no YouTube, é uma aula aberta do Pedro comigo, explicando esta imagem. Gente, não vai coletar teus dados, não vai fazer nada, é só entrar lá, clicar e assistir e pronto. Aqui é o paper e a imagem do Pedrão. E o que que tem aqui? Tem a IDO inibida. Quem é a IDO? É a indoleamina 2,3-dioxigenase. A IDO, na analogia explicada aqui, é a Joelma. E quando inibe a IDO por exercício, tem menos quinureninas. Se tem menos quinureninas, tem menos excitotoxicidade, logo menos neuroinflamação. No entanto, quando tem uma dieta do Big Nagger, do Bonegger e todo esse espossoma aqui corroborando, tem maior ativação da IDO e maior degradação do triptofano para as quinureninas. E com isso, menor síntese de serotonina. Então, talvez o intestino seja um órgão interessante para pensar em depressão e ansiedade. Só que a intervenção que a gente faz não é intervenção sistêmica, porque hoje em suplementos, em prescrições, nós temos uma busca incessante pela biodisponibilidade. Virou quase o leilão da biodisponibilidade. O meu é mais biodisponível, o meu é mais biodisponível, 50 vezes mais biodisponível, 50 vezes mais biodisponível, 80 vezes mais biodisponível, o meu é mais biodisponível, o meu é muito mais biodisponível e o meu é muito mais pica ultra power das galáxias, porque ele é mais biodisponível. Calma, cara. Tem coisa que precisa atuar na tripa. Tem coisa que tem que mudar esse ecossistema intestinal no lúmen. Nós precisamos ter compostos que atuam de forma biodisponível e sistêmica e precisamos ter compostos que atuem aqui para equilibrar esse ecossistema intestinal. Então, cuidado com sempre. Essas intervenções colocadas aqui começam no lúmen, mas a coenzima Q10 tem que ser mais biodisponível, porque a ação dela é sistêmica, não é na tripa. Mas a vitamina D vai atuar no lúmen, a beta-glucana de levedura vai atuar no lúmen. E aí a gente tem que ter coisas para lúmen e coisas para biodisponibilidade melhor. E isso que é o mais interessante. Entender que o que acontece nesse intestino não fica no intestino. E essa frase é do Fasano. A frase dele é: intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. Intestino não, o que acontece nele repercute longe. E aí é por isso que nós vamos para essa publicação. Uma publicação de uma revista de medicina que mostra que a leak gut, a permeabilidade intestinal, tem a ver com inflamação crônica. E aí, quando esses autores apresentam qual é o motivo da leak gut e até mesmo dos transtornos neurodegenerativos em potencial, é a saída da condição de eubiose para a disbiose e, portanto, elevar o risco de leaky gut syndrome ou de permeabilidade, que gera endotoxemia e resposta inflamatória crônica, que pode culminar com obesidade, diabetes e até mesmo transtornos comportamentais ou neurodegenerativos. E aí, quando a gente pensa em o que fazer, nós temos aqui receptores nas células virados para o lúmen. Por exemplo, o GPR43 da célula L, que é estimulado pelo butirato. Se a gente for pensar lá no Guardian, tem um composto chamado fibra, uma fibra
de goma cássea, um fibregum da vida lá, que, quando metabolizado pela microbiota, aumenta a produção de butirato lá no lúmen e gera esse efeito de interocepção e de equilíbrio da inflamação de baixo grau. E aí, então, quando a gente vê, pô, Murilo, será que então essa condição de disbiose pode ser uma SIBO? E olha que legal esse artigo. Esse é um artigo de 2025 em que os autores trazem um manejo da SIBO. E no manejo da SIBO eles dizem que a SIBO ou SIFO gera leaky gut e gera endotoxemia, exposição às toxinas. Então é óbvio que o olhar sobre o intestino vai melhorar a condição de depressão, mas mais legal do que isso é olhar para este paper. Este é da Nature Reviews de Endocrinologia. E aqui nós temos uma relação com o cérebro, oriunda do intestino, que tem menos produção de ácido graxo de cadeia curta, GLP-1 e peptídeo YY, e mais exposição ao lipopolissacarídeo. E isso gerando larica, apetite, larica, vontade de comer bolo de cenoura com maionese. Ai, Murilo, eu acho que o meu menino de 17 anos está com isso. Calma, tem outras causas de larica. Pode ser uma desbiose, mas tem outras causas. Transtornos comportamentais, cheira o dedo. Tem outras causas de larica. Essa vontade compulsiva de comer. Mas isso pode ser oriundo de uma condição de desequilíbrio do microbioma. E aí, gente, as pessoas tratam as pessoas com moléculas, com essa aqui que está em déficit, que é o que está na moda hoje. A Novo Nordisk teve o seu faturamento superior ao PIB da Dinamarca em 2023. Então essa droga vai chegar. A gente não tem como fugir dela. Ela estará conosco e ela funciona muito bem. E a gente tem que aprender a viver esse novo normal. E nesse novo normal as pessoas vão começar a mobilizar graxa. E as pessoas perguntam, Murilo, qual é a pior gordura? É a margarina, o óleo de soja, o óleo de canola? Ai, Murilo, qual que é a pior? A pior é a tua, infeliz. É esse bucho que tu guardou há 30 anos comendo um monte de poluente orgânico. E o poluente orgânico, para proteger o teu fígado, se deposita no tecido adiposo. E a hora que tu começa a usar esse tecido adiposo, tu tem que fazer beta-oxidação dele, mas tu tem que destoxificar as toxinas que vêm junto com ele. E aí, para melhorar essa via de destoxificação, nós temos que ter vitaminas do complexo B, nós temos que ter coenzima Q10 para inibir a ação dos radicais livres no próprio fígado, e nós precisamos de compostos que são precursores de glutationa. E por isso tem N-acetilcisteína neste produto, que além de diminuir o biofilme intestinal, melhora a detoxificação de segunda passagem. Então é óbvio que nesse novo normal tem sentido pensar nessa forma de suplementar. Mais do que isso, nós temos que entender que nesse novo normal, o intestino é o órgão que vai regular a produção de hormônio para gerar essa saciedade e não ter essa compulsão, essa vontade de comer. E o intestino como órgão endócrino é porque ele produz o GLP-1. E o GLP-1, de forma de medicamento, pode aumentar o risco de pancreatite. Mas não só pancreatite, ele pode aumentar o risco de cegueira. Mas ele melhora o câncer hepatocelular. Isso é ótimo, melhorar o câncer hepatocelular. Tu acha que daqui 10 anos, os médicos prescritores, que obrigatoriamente hoje são necessários para a prescrição, e graças a Deus, tu acha que ele será visitado com esta meta-análise diminuindo câncer ou com essa revisão de estudo epidemiológico que aumentou o índice de NION? Ou esse, que aumentou o índice de pancreatite? Qual que vai estar na visitação? Será que é esse ou esse? Só que olha que legal. Essa outra publicação, essa também é de 2025, do Jornal de Obesidade da Nature. E aí eles compararam aqui dieta com uso de análogos de GLP-1 e só tem resultado significativo, efetivo, quando tem uma dieta equilibrada e mudança de estilo de vida e atividade física. E é isso que nos protege hoje. E eu trago mais um artigo que eu li pela primeira vez esta semana, e essa é a segunda palestra que eu uso esse artigo, porque eu palestrei hoje de manhã. Então, eu palestrei hoje de manhã, usei ele, estou usando agora de novo. Só que agora eu coloquei a capa, porque ele virou capa da Nature agora em agosto de 2025. E ele virou capa porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram pessoas obesas e trataram estas pessoas. E este é o artigo na íntegra. Aqui tem o DOI, inclusive, se você precisar fazer download dele. Ele é gratuito, ele é livre.
Ele está aberto para que você possa fazer o download. Se você digitar o título dele no Google, você vai conseguir fazer download deste paper. Por que você vai conseguir fazer download? Porque a Nature deixa livre aquilo que ela quer que seja mais citado. E quanto mais citado, maior o fator de impacto da revista. Porque é uma coisa muito importante. E o que é muito importante aqui? Que nós não estamos mais na era do 449. O que é a era do 449, Murilo? É a era que eu me formei. Carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9. 9 calorias por grama. Abacate pode, frutas menos abacate porque é gordo e tem 9 calorias. Eu sou da época que não podia nem comer ovo, porque o ovo tinha colesterol. Eu olhava para uma galinha e pensava, chuta, bota macumba, bota ovo, colesterol. Não pode. Então agora mudou, cara. O que eles fizeram neste estudo? Olha que legal o desenho experimental. Eles pegaram um grupo de pessoas com obesidade, comprovada obesidade, e trataram de forma aleatória e randomizada, com o mesmo valor calórico a dieta. O mesmo valor calórico. Só que o grupo azul é dieta com alimento não ultraprocessado. E no grupo amarelo, uma dieta processada. E aí eles viram que quando randomizava, que a mesma pessoa que comeu a saudável depois come a processada, o resultado de perda de peso é mais significativo na dieta saudável. E não só calculando calorias. Então, cuidado com os ultraprocessados. Precisamos entender mais sobre este paper, por exemplo, de coautoria do Dr. João Felipe Mota, que mostra que o raw food, o alimento na sua integralidade, aumenta a integridade dos epitélios. E, no entanto, quando a gente pensa em ultraprocessados com aditivos, gera inflamação crônica. E aí, é claro que nós precisamos respeitar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Este documento traz estratégias de comer mais comida de verdade, evitar os ultraprocessados. Não quer dizer que a gente não pode comer, mas a gente tem que dar prioridade a comer comida de verdade. E aí, gente, mesmo numa Low Food Map Diet, deixo aqui de minha coautoria, junto com a doutora Silvia Ferola, uma pirâmide alimentar que é possível comer comida de verdade, mesmo em uma Low Food Map. É possível comer. E aí, gente, quando eu olho aqui o chuchu, eu fico pensando, meu Deus, que alimento maravilhoso. E ele não tem gosto de nada. Que ótimo, cara. Se a pessoa tivesse gosto de coentro, ia ser a pior coisa do planeta. Ai, Murilo, eu adoro coentro. Então bota no chuchu, cara. Tu vai achar o melhor chuchu da tua vida. Porque ele não tem gosto de nada. E a abóbora cabotiá? Cara, a abóbora cabotiá, se você for cortar ela crua, a energia que você vai gastar para cortar, você não compensa comendo. Porque ela oferece só 27 calorias para cada 100 gramas. 1 quilo! 270 calorias. Ai, Murilo, mas eu não consigo. Então sai daqui, cara. Porque a gente tem que ter o resgate a comer comida de verdade. E aí, gente, será que é possível e tem evidência dos suplementos que eu falarei até agora? Olha que lindo. Esse aqui é um estudo com medicamento. Um medicamento para doença inflamatória intestinal. Um medicamento que é antagônico de TNF-alfa. E qual foi a coisa surpreendente do resultado da pesquisa? Que as pessoas melhoraram a doença inflamatória intestinal e, de forma surpreendente, melhoraram a depressão. Também tiveram melhora de depressão com inibidor de TNF-alfa. E olha que legal. Se a gente olhar para esse artigo, esses autores mostram que quando a gente toma ômega 3, o ômega 3 aumenta a fosfatase alcalina intestinal. A fosfatase alcalina intestinal melhora a microbiota, diminui a endotoxemia ao LPS, diminui a ativação do Toll-like receptor 4, portanto, diminui a ativação de NF-κB e logo diminui TNF-alfa. Então, será que o ômega 3 poderia melhorar a depressão? A resposta é sim. E a gente tem que memorizar isso. E para memorizar isso, a gente tem uma meta-análise, para que você fique com um telhado de concreto. E nesta meta-análise, eles dizem que a proporção de EPA tem que ser maior do que DHA. E para eu memorizar as coisas, eu preciso criar histórias na minha cabeça. Por exemplo, que para memorizar que janela em inglês é Windows, eu tenho que memorizar que tem um homem pendurado, Windows embora. E ele nunca mais volta. Um homem pendurado, Windows embora. Janela, Windows. Windows embora, janela.
Eu tenho que criar histórias na minha cabeça. E eu tenho que decorar agora que tem que tomar 1 grama de EPA na depressão. 1 grama de EPA na depressão. E todos que são aqui, 40 a mais, assistiram a Praça é Nossa. E eu tenho que memorizar depressão. Depressão e EPA. E aí eu lembro, depressão rima com verão. Depressão rima com verão, Vera, verão. 1 grama de EPA. 1 grama de EPA para depressão. Vera, verão, EPA. Como é que faz para prescrever? Com a caneta. Com a caneta que prescreve. Como que faz, Murilo? Assim, ó. 1 grama de EPA. A meta-análise mostra que dá resultado. E deixo aqui, então, uma sugestão de um EPA que tem 180 cápsulas no seu pote. E que você vai usar aqui para 2 meses. Ai, Murilo, mas é muito caro. E o teu cílio? Porque às vezes as pessoas pensam que, gente, é para 2 meses. 2 meses de suplementação e vai precisar pelos 2 meses. Gente, toda vez que cai um aqui no rosto da Elida, eu penso, mais R$ 20. E se for homem, o teu paciente falar que é caro, tu pergunta assim para ele: onde que tu abastece o teu carro? Para preservar a vida do motor daquela merda que vale só R$ 50.000. Ele abastece só imposto, top. E ele faz revisão preventiva na autorizada, porque ainda está na garantia. Mesmo que ele não tenha rodado 10 mil quilômetros, só porque passou 6 meses, ele já faz uma revisão. E para fazer um exame de 50 conto, ai, o plano não cobre, doutor. Sai daqui! Porque daí tu cuida do teu carro e não cuida de ti, cara. Então, aqui tem uma possibilidade de melhorar a condição de eubiose. E aqui um outro artigo, uma meta-análise de estudos em humanos, dizendo que probióticos pode ter um efeito para depressão. E o que eles concluem? Que são probióticos em múltiplas cepas. Múltiplas cepas. E aí eu aviso a vocês, o que vai melhorar a condição de depressão não é só a probiótico terapia, e sim a condição de eubiose. É o equilíbrio desse ambiente intestinal. Só que a eubiose não vai melhorar só depressão. Olha que lindo esse artigo. Um artigo publicado no JAMA, Journal da Associação Médica Americana, dizendo que a condição de eubiose modula o perfil de citocinas, gerando citocinas anti-inflamatórias e gerando até mesmo a melhora na terapia checkpoint de imunobiológicos no câncer. E que quando tem a condição de disbiose, tem uma resposta inflamatória, citocinas inflamatórias, altera a barreira no epitélio intestinal e diminui o efeito da terapia checkpoint. Só isso, Murilo? Não. Eu falei que eu falaria de treinamento da imunidade contra doenças inflamatórias. E olha que lindo esse paper. Estamos falando de Nature Reviews de Imunologia, julho de 2025. E o título do paper é Treinar a imunidade inata contra inflamação crônica. E como que a gente treina a imunidade? É treinando o neutrófilo. Sabe quem é o neutrófilo, gente? O neutrófilo é assim, ó. Imagina, eu vou te dar um trabalhinho aí, pode levantar que tu vai passar trabalho. Ó, é quem tá filmando. Aqui na frente, ó, aqui na frente é o epitélio intestinal. Então aqui o epitélio, ó, que é o epitélio. Quem tá da segunda fileira em diante tá no lumen intestinal. Escolha rápido quem você quer ser. Você pode ser uma bactéria, você pode ser um pedaço de alimento, bosta, lumen. E aqui, ó, o epitélio. E aqui nesse epitélio, abaixo dele tem o GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Então aqui tem a célula dendrítica, ó. Célula dendrítica. A célula dendrítica reconhece quem está no lumen, ó. E aqui também tem o macrófago, porque a célula dendrítica é um pincher. Ele não avança em ninguém. Ela só sinaliza. Vem! Vem, Rottweiler! E o Rottweiler é o macrófago. O macrófago faz fagocitose. Só que quando o macrófago não dá conta, ele diz para a célula dendrítica: célula dendrítica, eu desisto. E a célula dendrítica diz: neutrófilo! E o neutrófilo está lá assim, ó. E quando ele é chamado por interleucinas, ele faz assim, ó.
ele explode para proteger esse dano epitelial. É ele que é o nosso exército imunológico na imunidade inata. E olha o que esses autores mostram. Beta-glucana treina neutrófilos para combater doença inflamatória crônica e treina contra o câncer, que não deixa de ser uma doença de que cronicamente uma doença inflamatória pode ser um fator de risco. Isso aqui para mim é motivo de muito orgulho, porque há pelo menos 6 anos atrás, quando o Renildo me perguntou o que eu gostaria que tivesse em um suplemento, eu falei para ele tudo que eu gostava e sem absolutamente nenhum conflito de interesse, eu falei, Renildo, se um dia tu conseguir colocar tudo em um produto, eu falarei desse produto pro resto da minha vida. E quando ele for o primeiro da tua linha, eu quero uma viagem para qualquer lugar do Brasil. E aí depois eu pensei, não, do mundo. E eu espero ir para Dubai muito em breve. Mas isso é o meu conflito de interesse, gente. A única coisa que eu pedi para ele é que os meus alunos fossem bem atendidos e que ganhassem um produto e tal. E eu não faço questão de ganhar nada sobre produtos, eu tenho a certeza absoluta que eu tenho que viver de ciência, que é o que eu sei fazer. Mas eu confesso a vocês que eu me senti muito orgulhoso quando eu decidi colocar a beta-glucana neste produto, porque ela é capaz de treinar a nossa defesa. Então, assim, finalizo dizendo que sim, é possível melhorar o eixo intestino-cérebro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.